E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, já estou aqui pronto para mais uma videoaula e convido vocês a virem comigo para a gente conhecer mais coisas e aprender mais conhecimentos dentro dessa nossa videoaula que acontece todos os dias. Hoje a gente vai falar sobre história e eu convido vocês a pegarem o material de história de vocês, livro módulo 3, e localizarem a página 243. Isso mesmo, página 243, porque hoje a gente vai falar sobre deslocamentos populacionais. Isso é uma disciplina que sempre conta fatos importantes que contribuem muito para que a gente entenda como é que o nosso país veio parar hoje, tanto em questões econômicas como populacionais, até mesmo territoriais. E em seguida também nos dá suporte para que a gente sempre tenha esse almanaque de conhecimento para estar sempre argumentando a respeito de vários assuntos que condizem à população brasileira. Bom, mas vamos começar? Acredito que todos já estejam aí com o livro na página 242 e eu convido de início vocês para estarem analisando esta imagem que se divide nas duas páginas. Estão vendo? O que é que vocês veem nesta imagem? Tá? Olhem aí com calma, reflitam e vejam o que é que vocês observam, o que é que mais chama a atenção de vocês. Bom, gente, esta imagem representa exatamente o que grita para nós, Pessoas se mudando. Só que esta mudança, ela é de forma migratória, ou seja, eles estão mudando de região para região e não de país para outro país. Quando a gente fala de migração, quer dizer que pessoas se mudaram de uma região para outra dentro de um mesmo país. E quando a gente fala de deslocamentos populacionais, é disso que nós estamos falando. Da forma como as pessoas costumam migrar e os motivos que levam estas pessoas a migrarem. Por que será que as pessoas mudam de um estado para o outro, Por que será que isso sempre acontece? Isso é de agora? Isso aconteceu apenas no passado? Será que hoje em dia as pessoas ainda migram de um estado para outro? Quais serão os motivos que levam essas pessoas a deixarem as suas famílias, o seu local de origem onde elas nasceram, para ir viver em outro estado ou até mesmo passar uma temporada, porque essa migração ela pode ser permanente ou pode ser por um tempo determinado, Mas por que será que as pessoas fazem esse tipo de migração? E é isso que a gente vai estudar e vamos ver quais são os impactos que essa migração pode causar na população dentro do nosso país. Vamos lá? Convido vocês a irem aí para a página 245, porque na página 244 tem uma situação muito superficial que não vai somar muita coisa para a gente. Então, gente, o que é deslocamento populacional ao de início? Deslocamento populacional é justamente o fato de pessoas, populações migrarem. O que é migrar? Se mudar de um local para outro dentro de um mesmo país. Isso é migrar. Quando eu digo imigrar, eu estou me referindo à mudança de pessoas de um país para o outro. Imigrar externamente. Quando eu falo migrar, é dentro do mesmo país, tá? Então, nós temos aí esses migrantes, que são as pessoas que mudam dentro de um mesmo país, elas mudam apenas de região. E essas pessoas, quando elas migram, quais são os motivos que levam as pessoas a estarem migrando, de uma região para outra? Por que será que elas migram, Vocês conhecem alguém que foi embora do estado de vocês para outro estado? Sim ou não? Se conhecem, vocês sabem dizer ou conseguem imaginar o motivo dessa pessoa ter ido embora? Bom, aqui na nossa região é muito comum pessoas que vão embora para o estado do Rio de Janeiro. Nós moramos aqui na região do Nordeste, aqui no estado do Ceará, e muitas pessoas vão para o Sul, que é São Paulo, Rio de Janeiro, e lá eles tentam construir uma nova vida.
Um dos grandes motivos pelo quais as pessoas migram de uma região para outra é em busca de melhores condições de vida, oportunidades de trabalho, né? De viver melhor. Quando eu digo viver melhor, eu quero falar em condições mesmo de poderes, né? De dinheiro. Então, assim, um dos principais motivos é esse, né? Pelos quais as pessoas migram de um local para o outro. Mas existem outros motivos. Antigamente, as migrações também ocorriam por conta de guerras. Era muito comum existirem guerras e brigas, né, disputas por terras nos estados. Hoje em dia já não é mais tão comum isso, né? Ainda é comum hoje em dia também um desses motivos, que é migrar por perseguições políticas. Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que migram por conta de serem perseguidos politicamente. O que é isso? Quando ela ocupa, né, uma posição de figura pública num certo estado ou numa cidade, mas que o lado que ela não escolheu é mais forte, tem mais poderes e acaba deixando ela coagida, de modo a fazer com que ela vá embora em busca de se construir em outro local, né? Então isso é perseguição política. Ou também, outra coisa que leva as pessoas a se mudarem são as condições do meio ambiente, né? Quando o ambiente é meio hostil, ou problemas mesmo com queimadas, ou quando o ambiente já não é mais assim tão saudável para que essas pessoas vivam naquele lugar. Então a gente observa, né, que existem alguns motivos pelos quais as pessoas levam para migrar, mas os mais comuns são exatamente esses que eu estou falando para vocês. Em busca de trabalho, de melhores condições de vida, né? E por conta de perseguições políticas, é muito comum. Em nosso estado, por exemplo, eu conheço muitas pessoas aqui da minha cidade, que também é a cidade de vocês, que tiveram que migrar de um estado para outro, né? Na esperança de ter um trabalho melhor, de ter mais condições financeiras para viver naquele lugar. E essas pessoas saíram sem ideia de voltar, né? Algumas acabam voltando, outras não. Elas se firmam, constroem família, constroem laços naquele estado novo que elas estão, e eles já não têm mais essa esperança de retornar para a cidade natal, né? A cidade de origem, de onde elas nasceram e viveram a sua infância. E aí vocês vão observar na página 245 algumas pessoas que estão aí nessa ilustração se mudando, migrando de um local para outro. Essa migração se dá, vocês podem observar, com povos de todos os tipos de cultura. E isso é bacana porque assim, isso leva um impacto para a cultura local de todas essas regiões. É muito comum, por exemplo, no Ceará, nós encontrarmos pessoas que não são cearenses, né, mas que viram dentro delas a necessidade de vir para o Ceará para mudar de vida. Nós vamos ter, por exemplo, pessoas que vieram da Bahia, no Ceará, pessoas que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, como também você encontra facilmente na Bahia cearenses, nordestinos, quando você também encontra em São Paulo, muitos cearenses, muitos nordestinos vivendo em São Paulo, né, onde lá eles conseguiram construir uma vida melhor, né, e ter um trabalho melhor e se sentirem melhor financeiramente para estar vivendo naquele espaço. Essas pessoas sentem saudade de casa, sentem saudade das suas famílias, né, mas eles não estão lá extremamente por uma questão de escolha, né? Eles foram obrigados a fazer aquela escolha. Foi uma escolha forçada, né? Eles precisaram ir até lá para poder se firmar na sua vida, tá certo? Gente, até agora tudo entendido, tá? A gente já entendeu o que é migração, o que é deslocamento populacional. Vamos agora entender quando foi que começou essa questão de se mudar, né, internamente de um país. Como eu já falei, isso não é de agora, é de muito tempo. E a gente vai resgatar um pouco da história, puxando lá do início, desde a chegada dos portugueses
até a liberação e populacionalismo do Brasil, com as famílias, né, distribuídas dentro do Brasil nas fazendas, né, e até a produção de ouro e de outros tipos de materiais no Brasil, de matérias-primas que foram descobertas. Coloque aí na página 246, que a gente vai falar sobre as bandeiras, o que eram as bandeiras, né? Bom, nós estamos falando exatamente sobre essa questão de migração. Como a gente falou no início, estudamos muito bem isso no conteúdo passado em História, o Brasil ele não era um país habitado, né? Só após a chegada dos portugueses, que descobriram toda aquela matéria-prima, aquele material que dava muito dinheiro, etc. Eles pegaram, né, e se distribuíram dentro de algumas partes do país, mas até dado momento, aquelas pessoas portuguesas, aquelas pessoas com bens que poderiam dar subsídios para que eles estivessem cada vez mais aproveitando a matéria-prima do nosso país, eles não conheciam o tamanho do Brasil, né? Eles não sabiam quão grande era aquele país e o que ele tinha de tão precioso para oferecer. Então, assim, aos poucos, eles foram chegando no centro, né? No interno do nosso país. Se você observar, por exemplo, o mapa, a maioria dos estados e das cidades, elas estão concentradas nas regiões que estão nas bordas do mapa e não no centro do mapa. Se você observar, na região centro-oeste, onde nós temos menos cidades. Por que será, né? Exatamente por isso, porque essa população foi se instalar no centro do Brasil, digamos que já por final dessa ocupação populacional. Porque no centro do nosso país era onde se localizava a mata bruta, onde tinha muitos animais selvagens, né? E que precisava muita coragem, de muitos equipamentos evoluídos para poder estar preparando aquele espaço para moradia e cultivo. Bom, mas voltando ao que nós estávamos falando, essas famílias que se distribuíram, né, nas capitanias hereditárias, lembram dos 15 lotes, essas famílias que se distribuíram no Brasil com o apoio da família real, né, com o apoio dos governantes naquele período, eles tinham a missão de conseguir aumentar o comércio e a população dentro do Brasil. E como a gente já sabe, os indígenas, para aquelas pessoas, era quem fazia melhor a mão de obra, por vários motivos. Eles já eram acostumados a pegar no pesado, porque eles conheciam bem as terras brasileiras, né? Porque eles sabiam onde encontrar muita coisa, enquanto os portugueses não sabiam. Então, eles sabiam preparar materiais de trabalho. Então, assim, eles tinham muitas vantagens, eles viam muitas vantagens em obrigar os indígenas a trabalharem para eles. Depois de muitas revoltas, eles perderam muitos desses indígenas, principalmente nesses locais onde se instalaram as capitanias, e esses indígenas passaram a se instalar no centro do Brasil, né? No centro da mata, onde era mais difícil o acesso. Por conta disso, né, os donos dessas fazendas com muitos recursos, eles contratavam pessoas que fossem mais corajosos, tivessem mais experiências com buscas, para procurar os indígenas, né, de modo que capturassem eles para voltar a fazer um trabalho escravo, né, já que eles tinham se instalado numa mata mais fechada. E aí reuniam-se então um grupo de caçadores, né, esses caçadores, eles saíam em busca de indígenas, e quando encontrados, né, eles traziam eles para as fazendas para poder fazer o trabalho pesado. E esses grupos de cara que procuravam esses indígenas, eles eram chamados de bandeirantes. Ao invés de chamar de grupos, eles chamavam de bandeiras.
A gente já está entendendo mais ou menos então o que eram as bandeiras, né? Então, esse grupo de caras que procuravam os indígenas, a gente chama de bandeiras de aprisionamento. São os bandeirantes de aprisionamento. Eles procuravam esses indígenas para aprisioná-los e trazê-los de volta para fazer o trabalho escravo. Infelizmente, essas pessoas mataram muitos indígenas no decorrer das suas caçadas, porque os indígenas eles resistiam ao aprisionamento, eles lutavam para não serem aprisionados. E claro, quem não, né? E isso fazia com que eles matassem muitos deles, porque eles não iam com as mãos livres, eles iam com equipamentos de caça, às vezes com arma de fogo. E isso fazia com que aquela disputa, aquela briga por liberdade, fizesse com que esses caçadores matassem muitos indígenas, né? Isso é uma parte triste dessas bandeiras. Mas existiam também outros tipos de bandeiras, outro tipo de grupo, que faziam procura não por os indígenas, mas eles procuravam locais onde pudessem existir matéria-prima para poder ser cultivada, principalmente naquele período, o ouro e outros tipos de metais preciosos, como o cobre, como o alumínio, né? Então eles buscavam esse tipo de material e quando encontravam, eles faziam uma dada demarcação, acionavam os proprietários, né, de muitos bens. Esses proprietários então entravam com a equipe e com maquinários para começar a busca pela mineração do ouro e por esses outros metais preciosos. Já esse grupo que buscava esses metais preciosos, eles eram chamados de bandeiras de prospecção. Então a gente tem aí os bandeiras que buscavam os indígenas e os bandeiras que buscavam as matérias-primas, que eram o ouro e os metais. Então eles tinham finalidades diferentes, mas todos agiam com a mesma dinâmica. Eram grupos de pessoas que saíam em busca de algo. E aí no livro, na página 246, no livro de vocês vão ver algumas rotas. Olha, tem um mapa em que mostra, né, algumas rotas que esses bandeirantes percorreram para poder encontrar o que eles estavam procurando. Vocês vão aí ver que essa linha, né, essa linhazinha desenhada de roxo representa os bandeirantes de aprisionamentos que procuravam os indígenas. Já a linha em laranja, numa tonalidade puxada para o vermelho também, são os bandeirantes de prospecção que procuravam o ouro e o metal precioso. Aí vocês vão observar que eles saíam realmente aí para essa parte mais central do nosso país, tá certo? Que era onde não tinha muita população. Até agora tudo bem, gente? A gente já entendeu, ó. Então assim, só para resgatar essa reflexão, a gente já começa a observar daí, nessa questão do deslocamento. A gente começa a observar já desde o início dessa história que essas pessoas se deslocavam em busca de procurar mesmo bens, evolução no comércio, evoluir junto com essa questão das propriedades, né? E você observa facilmente dentro dessa situação dos bandeirantes de onde se iniciou essa questão do deslocamento populacional, a necessidade de se deslocar pelo país. E até hoje a gente se desloca, só que por motivos diferentes. Bom, gente, entendido tudo até agora, né? Se vocês não entenderam ainda, voltem o vídeo para o início antes de assistir esse final, que a gente vai falar agora sobre como era falada a figura dos bandeirantes, né? Agora é mais leve, então eu peço que se você não entendeu ainda, volta ao vídeo, depois tu continua assistindo para ver esse finalzinho aqui da aula. Bom, gente, ó, a figura do bandeirante, ela era desenhada, né, pelas pessoas, era falada, né, quem viam os bandeirantes como pessoas que andavam muito bem arrumados, né? Eles iam com botas de cano alto, bem armados com espadas, com
com armas de fogo, e isso foi sendo desmistificado por um longo período, ou seja, foi desconstruído, porque na verdade eles não andavam daquela forma, né? É porque quando se falava em bandeirantes, já assimilavam, nossa, bandeirantes, eita, eles são realmente assim, pessoas devem ser valentes, devem ser caras que andam muito bem equipados, só que não era. Depois de um longo período, né, mudaram essa idealização desse bandeirante como um cara muito formal, que vocês estão vendo aí, ó. Esse bandeirante aqui, muito formal, foi a primeira ideia de bandeirante que tiveram, e passaram então a compreender que os bandeirantes eles se vestiam de forma mais simples. Eles eram mais ajustados à necessidade da viagem. Eles andavam descalços, eles tinham calças curtas, roupas mais leves, usavam armas produzidas por eles mesmos, às vezes também armas de fogo, mas na maioria armas produzidas por eles mesmos. Por que isso, né? Porque para ele era mais cômodo, era mais fácil, era menos dependioso financeiramente. E, no entanto, isso não os impedia de realizar as suas tarefas, mesmo sendo um material mais simples. Não impedia que eles caçassem os indígenas, não impedia que eles encontrassem o local com materiais preciosos para o cultivo. Gente, de todo essa atividade dos bandeirantes foi muito importante, porque foi com essa atividade dos bandeirantes que eles começaram a compreender o quanto o Brasil era extenso, o quanto ainda existia de local para ser conhecido e para ser cultivado no nosso país. E aí, a partir de então, eles começaram a conhecer territórios que não tinham sido visitados por ele ainda. Foram esses visitantes que descobriram boa parte do nosso país. Porém, como nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim, existe também o lado ruim disso, né? Que eles acabaram matando muitos indígenas que resistiram ao aprisionamento que eles estavam oferecendo naquele momento. Pessoal, hoje a gente falou mais, né? O assunto era realmente mais complexo e olha que eu deixei um pouco mais leve, eu falei realmente bem mais resumido. Caso ainda hajam dúvidas na hora de fazer a atividade, leiam as páginas que a gente estudou, tá bom? E eu vou deixar para vocês fazerem a atividade da página 248 e 249. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre mais cultivo no sertão e na nossa região, tá bom? Pessoal, um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau, gente!